TV. Meu nome é Marcos, sou cardiologista, sou diretor científico dessa sociedade. Estou aqui com o Dr. Pedro Ivo, cardiologista, médico assistente da cardiologia da Escola Paulista de Medicina, um cuiabano que está lá em São Paulo fazendo história. Ele vai falar sobre os highlights que ele vai apresentar daqui a pouco no nosso congresso. Pedro, seja bem-vindo. A gente agradece demais sua presença aqui. Faz um pequeno resumo que você vai falar sobre o que aconteceu nesse último ano na cardiologia de impacto no nosso dia a dia. Tudo bem, olá a todos. Obrigado, Max, pela recepção. Obrigado a todos da Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso. Eu agradeço bastante o convite, a oportunidade de estar aqui com todos. E a ideia da apresentação dos highlights do Congresso Europeu e das novidades da cardiologia que nós temos aí ao longo desse ano é apresentar alguns trabalhos de impacto aí esse ano, principalmente em relação às glifosinas, né, inibidores SGLT2, que tem um papel não só no controle de diabetes, tendo impacto cardiovascular, como também recentemente aí um papel no manejo de pacientes com insuficiência cardíaca. Eu acho que esse é um grande trending topics aí da cardiologia que a gente vai conversar um pouquinho, e além de outros trabalhos de interesse geral. E em relação, por exemplo, à conduta diária nossa, esses trabalhos já vai mudar o nosso dia a dia com o paciente, ou você acha que ainda vai ter uma fase de adaptação? Porque foram assim, trabalhos impactantes, né, que a comunidade científica foi pega de surpresa, principalmente quando a gente está falando de drogas para o diabéticos, tiveram um melhor benefício cardiovascular até no não diabético. Muito bem. Eu acho que é um processo, né, de adaptação. Com certeza é uma novidade. Vão haver outros estudos aí para confirmar, inclusive observacionais de vida real, né, para ver se esse impacto realmente se perdura, se não tem nenhum efeito adverso importante. Mas acho que foi um primeiro passo para mudar a conduta nos pacientes com a síndrome clínica de insuficiência cardíaca. E esse estudo especificamente, o DAPA-HF, né, da dapaglifosina e outras glifosinas, eu acho que foi um primeiro passo para uma mudança de paradigma, sim. É lógico que é um processo, são estudos de fase 3, que agora vão entrar em fase 4 de vida real, mas tem um impacto muito grande, sim. Em relação ao Paragon, foi um banho de água fria? De certa forma, mais um banho de água fria, né? O Paragon HF também, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, né? Dos pacientes com IC de fração de ejeção preservada, onde se testou o inibidor de neprilisina, né? O sacubitril com valsartana nos pacientes de fração de ejeção preservada, e teve um desfecho neutro ali em termos de desfecho combinado de morte e hospitalização, foi neutro. Então, mais um estudo de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada que não teve um resultado positivo. De certa forma, sim, mais um banho de água fria, mas a gente não pode esquecer que não é só porque a fração de ejeção é preservada que a gente não tem que abordar o paciente de diversas formas aí, né? Controlando a pressão, otimizando a volumia do paciente, uma análise de ritmo, né? Se o paciente tiver fibrilação atrial, procurar ele, quando factível, buscar o ritmo sinusal ou ao menos o controle da frequência. Então, o tratamento do paciente como um todo na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ele ainda é válido, né? Bloqueando o sistema renina-angiotensina com IECA ou BRA. Enfim, não é só porque a gente não teve até hoje um estudo com desfecho positivo que a gente vai negligenciar esses pacientes. E para a gente encerrar, não foi trabalho do ESC, mas surgiu nesse ano 4 grandes trials falando do AS em profilaxia primária. O AS na profilaxia primária realmente chegou ao fim? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a primeira questão é definir o quanto é a profilaxia primária, né? Quem é o paciente? Quem é o paciente de profilaxia primária? Que muitos daqueles que a gente coloca no pacote de profilaxia primária, às vezes não é primária, né? Às vezes já tem alguma doença subclínica ou então assintomática, uma doença estabelecida assintomática. Então esse é o primeiro desafio. Mas a própria Sociedade Europeia de Cardiologia, no último guideline de diabetes, coloca como possível uso
de AS em profilaxia primária nos pacientes diabéticos de muito alto risco cardiovascular, né? Aqueles que já têm longo tempo de diabetes, com descontrole. Então, a prevenção primária e o AS definitivamente não é para todos, mas naquele de muito alto risco, mesmo não tendo evento prévio, ele pode ser elegível, sim. Para não falar que foi a última, essa agora realmente é a última, em relação aos trabalhos que vêm surgindo, independente do AS ou não, sobre os novos anticoagulantes na nossa prática diária em diversos cenários. A gente ontem discutiu bastante sobre isso. O manejo disso ainda nos traz um certo desconforto ao pensar em tirar o AS já no paciente que sofreu síndrome coronariana aguda e está em outro processo, por exemplo, fibrilação atrial. Como é que você vê esse cenário de adaptação? Muito bem. A gente está atravessando uma fronteira aí, né? A gente está quebrando uma barreira que é o manejo ótimo do paciente que tem que receber uma terapia antitrombótica combinada, né? De anticoagulante e antiagregante. Como a gente faz isso? O que a gente sabe com certeza, isso já tem 10 anos, é que os anticoagulantes diretos eles são mais seguros, né? Desfecho de segurança de sangramento, principalmente sangramento maior ali, né? O sangramento grave, inclusive de sistema nervoso central, ele tem taxas menores quando a gente usa anticoagulantes diretos. Então esse é o primeiro ponto, eles são mais seguros em comparação à varfarina. Quando combinado a antiagregante, e essa discussão é mais recente, ela vem de 3 anos para cá, com os estudos combinados aí, né? O Pioneer primeiro e esse ano o Augustus, que testou a Apixabana. Qual que foi o desenvolvimento nessa área, né? A terapia tripla com AS, um inibidor de ADP, o clopidogrel na maioria das vezes, e um anticoagulante oral, tem um desfecho de sangramento maior. Então, excluir o AS dessa terapia antitrombótica, a médio e longo prazo, nos traz o benefício de menos sangramento. E aí você pergunta, que essa é a grande dúvida, em termos de eficácia de desfechos isquêmicos, né? Já que eu estou reduzindo o sangramento usando anticoagulante direto e somente um antiagregante, não a dupla antiagregação, será que eu tenho segurança em termos de desfecho de eficácia, de reduzir eventos isquêmicos, né? E a própria, na discussão do Augustus Trials, ele traz isso, né? Que é um trade-off, na verdade. Você está trocando uma redução expressiva de sangramento, portanto, segurança ao paciente, para um potencial aumento leve de um risco isquêmico, né? A gente vê que entre os grupos, na balança, o benefício de você reduzir o sangramento é maior do que um potencial risco isquêmico pouca coisa mais elevada. Isso numericamente foi visto, né? O grupo que saiu com AS, Apixabana e o clopidogrel, ele numericamente teve um pouco menos evento isquêmico de AVC, infarto e morte cardiovascular combinado, e revascularização, inclusive, foram 4 desfechos isquêmicos, né? Ao passo que aquele que foi com a terapia dupla, numericamente, ele teve um pouco mais de evento isquêmico. Então, só que o estudo não teve poder suficiente, né? Entrevista, inclusive, com o investigador principal, Renato Lopes, ele falou, a gente precisava de mais de 15 mil pacientes para ter um número suficiente para provar que tirando o AS a gente poderia aumentar um pouquinho o evento isquêmico desses pacientes. Mas fato é que tirando o AS a gente com certeza reduziu em muito o sangramento. Então esse é o ponto positivo e resta a dúvida, quando eu vou tirar o AS, né? Acho que é a grande dúvida, né? Só para não ficar em cima do muro, o próprio Renato Lopes deu a opinião dele de que o AS poderia ser tirado mesmo no cenário de síndrome coronariana aguda na primeira semana, após a primeira semana de terapia tripla. A Sociedade Europeia fala em 1 mês assim, de tripla antes de você tirar o AS, mas fato é que a médio e longo prazo a terapia antitrombótica dupla com antiagregante e o anticoagulante direto é mais segura, né? Tem menos sangramento. Bom, eu queria mais uma vez te agradecer. Assim, é um prêmio para nós associados da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional no Mato Grosso ter você aqui, um cara que está no up-to-date da cardiologia.
veio com o maior prazer do mundo estar aqui na sua terra natal. A gente só tem a te agradecer. Brigadão, cara. Você é muito bem-vindo. Ontem nos ajudou lá no julgamento dos temas livres com a maior da competência possível, ajudando os colegas jovens que estão iniciando. Cara, um prazer. Seja bem-vindo. E quando precisar da SBCMT, estamos aqui. O prazer é meu. Tenho muito orgulho de estar aqui. Uma felicidade imensa. E obrigado mesmo a todos.